Shalom, shalom, sejam bem-vindos à sexta chama da Jornada de Luz Mentoria Hanukkah. Hoje nós estamos na sexta chama e a meditação de hoje é o testemunho da luz. Nós falamos sobre repartir a luz e hoje é o testemunho da luz. Quando o Messias vem para dar uma nova ordem ao que estava desorganizado na terra, ele recebe o auxílio de alguém que tinha a revelação de uma nova ordem sacerdotal e espiritual que invadiria a terra. Estamos falando de Yohanan, João Batista, o homem que teve a honra de preparar o caminho do Messias. João, verso 1, 6 e 8 diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele estava testificando de sua experiência, enfatizando o propósito do ministério de João Batista, que deve ser o de todos nós. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Hoje esta luz habita em todos aqueles que decidem seguir o Cristo, a fim de que sejam o reflexo dele e iluminem este século. Yeshua vai falar que João era como uma candeia que ardia e iluminava. A gente fala muito sobre isso no nosso livro, quando a gente fala sobre o texto de Moisés, né? Êxodo 20, 27, se eu não me engano, que é: fala aos filhos de Israel que me tragam óleo de oliva batido. E o produto da oliveira esmagado é o que alimentavam as chamas. João, ele era como uma candeia que ardia e iluminava. Ele era o tempo todo prensado e a sua vida, o seu ministério é uma lição de como obedecer os decretos de Deus, e mesmo que isso seja doloroso, o quanto que isso pode trazer luz. Essa é a luz que João alcança, a luz que João testifica. Mas João também teve um lado sombrio, eu quero falar sobre ele também, porque há uma cegueira que João em algum tempo foi tocado por ela e que a gente precisa tomar cuidado para não tocar. Lá no capítulo 11 de Mateus, vai dizer assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Yeshua saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Então, agora ele está lá no norte da cidade de Israel. João ouviu na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? És tu aquele? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Preste atenção. Enquanto saíam os discípulos de João, Yeshua começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? É interessante porque o João Batista, ele batizou o Messias. O João Batista, ele era como uma candeia que ardia e iluminava. Por quê? João, ele era de uma família sacerdotal, e mesmo sendo de uma família sacerdotal, João vai servir no deserto. João tinha direito a vestir uma estola sacerdotal, e ao invés de vestir uma estola sacerdotal, ele veste pele de animais. João, ele podia comer do pão da preposição no santo lugar, mas ele foi comer mel silvestre e gafanhoto. João disse não a tudo convencional da religião e do sacerdócio. João rasgou o protocolo. Ele era para estar no templo, estava no deserto, era para vestir estola sacerdotal, vestir a pele de animais, era para poder comer o pão da preposição, comer o mel silvestre e gafanhoto. E o que a gente aprende aqui? Que João está disposto a ser esmagado para ter azeite para essa luz que vai vir, que é Yeshua. Por isso que
Ele não era luz, mas testificava da luz. Ele ardia e iluminava. Não houve outro homem nascido de mulher como ele. São palavras do próprio Yeshua. Ele batizou Yeshua mesmo não querendo, mas Yeshua falou, não, você tem que batizar porque assim a palavra se cumpre. E aí, quando chega aqui no capítulo 11 de Mateus, a gente está vendo o próprio João, Yohanan, mandando seus discípulos perguntar se era ele mesmo. A família de João era uma família farisaica. Seu pai, Zacarias, servia no templo, e essa era, naturalmente, a chamada de João. Vou colocar para cá que só está me dando reflexo da visão. João não serve no templo, vai para o deserto, e isso leva a maioria dos historiadores a pensar que João então era um essênio, um edomita, alguém que era dissidente daquele farisaísmo do templo e ia para os lugares desérticos se separar. Então essa era a maneira que João vivia. E aí lá na cadeia ele surta e fala, pô, será que é ele mesmo? Por quê? Porque estava chegando para João algumas informações que faziam ele duvidar do Messias como um sacerdote consagrado. Você vai entender isso. Quando Yeshua fala, ele meio que dá uma... me parece que Yeshua está dando uma bronca. Olha só. Vão e falem para João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então tinha alguma coisa que trazia escândalo além dos sinais. Os sinais era prova. O que trazia escândalo? Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? A respeito de João? O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiseram aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ao que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Não lhe tocamos flauta, mas vocês não... Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não sentem tristeza. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês disseram que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem, e aí é a questão do escândalo que ele fala. Comendo e bebendo, dizem, eis aí um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Yeshua está aqui dando um grande sermão. Vocês estão guiados pelo que veio. Até o João está perturbado, perguntando se eu mesmo sou o que haveria de vir. Por quê? Porque não era concebível na mente deles. Ele não era como João no deserto, ele também não era totalmente como os caras do templo. Ele comia e bebia com os pecadores. Qual a cegueira que perturbou João e aquele povo naquele momento? A cegueira da religiosidade. Yeshua comendo e bebendo com os pecadores e publicanos trazia uma perturbação, porém os cegos enxergavam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, e feliz eram aqueles que não se escandalizavam com o que ele fazia, mas sim aqueles que se alegravam com quem ele era o Messias, o Emanuel, o Deus conosco.
Nesse tempo, onde muitas pessoas gostam de falar sobre isso, o Emanuel, Deus conosco, é importante que o Emanuel que está presente conosco não é o Emanuel que você idealiza, mas sim quem ele é de fato. Não seja levado pela cegueira da religiosidade, cegueira daquilo que é convencional para você. O João, ele choca os seus porque ele não vai servir no templo, ele vai servir no deserto. Ele rasga o protocolo, ele é a voz de Deus no deserto, voz do que clama no deserto. Deus abandonou o templo e foi para o deserto, assim era João. Entretanto, o João ouve tanta coisa a respeito de Yeshua que ele fala para os seus discípulos, vai lá e pergunta se é ele mesmo. Agora estou com dúvida aqui, porque o João ele tem uma vida edomita, consagrada. Essa era a característica dos essênios. Buscar uma santidade maior do que os costumes das leis farisaicas. Porém, Yeshua era alguém que servia no templo também. Ele era um rabino sinagogal. Porém, ele também estava com os pecadores. E o que fazia a diferença era que Yeshua tinha muitos sinais. A sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. E aí Yeshua fala assim, sabe qual é o problema dessa geração, desse povo? E isso servia para o João também. Mas ele estava falando o seguinte, se alguém é consagrado demais, vocês dizem que tem demônio. Se vem alguém que é um pouquinho mais liberal, vocês falam que é comilão e beberrão. O povo nunca se agrada de tudo. As críticas sempre haverão de existir. Você precisa transcender a luz além da crítica. Entender que você não vai agradar todo mundo. João não agradou, Yeshua não agradou. E mesmo com tantos sinais, o próprio João duvida se é ele, fica perturbado. E ele fala, fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando. E aí ele vira para a multidão e fala, e vocês? O que vocês foram ver no deserto? Que vocês não foram lá por causa da mensagem, vocês foram lá por causa que vocês queriam ver alguma coisa. Ele dá o testemunho de João, mas ele também exorta João, ele exorta o povo. Por quê? Porque havia uma cegueira da religiosidade. Enquanto João entendeu que ele era o Messias, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, João foi um testemunho. João está preso, duvida, e isso era uma cegueira da religiosidade que perturbou ele naquele momento. Mas João era uma candeia que testemunhava da luz. Ele não era a luz, mas testemunhava dela. Você precisa testemunhar da luz. E testemunhar da luz não significa que você vai se enquadrar nos padrões da religiosidade. Se o Eterno falar com você que você tem que fazer jejum, não tomar vinho, não comer carne, ir para o deserto, faça. Mas se Yeshua falar com você também que você deve estar no meio de pecadores, publicanos, comendo e bebendo, que te chamem de comilão e beberrão. O importante dessa história é que, jejuando ou comendo e bebendo, você testemunhe da luz por onde quer que você esteja. Hanukkah Sameach. Mais uma vez, feliz Hanukkah. Vamos testemunhar da luz. Você, que o Eterno te abençoe grandemente. Um grande abraço.